Boa tarde a todos e a todas, todos nós aqui da comunidade ufsquiana. É com grande satisfação que também nos apresentamos aqui e, afortunadamente, por ser uma questão de direitos e não de favores, que jamais deve ser colocado em questão, apenas uma questão de direitos deve ser observada. Mas, considerando que isso já é um elemento passado, nós temos que deixar claro, ab initio, inicialmente, que nós viemos em missão de paz para todos os efeitos. E agradecemos essa oportunidade de aqui estar nesse centro de excelência de produção de conhecimento em matéria de filosofia, em matéria, enfim, de conhecimento das sociais aplicadas, das ciências humanas. Como prova da nossa gratidão, nós trouxemos aqui, elaborados por nós próprios, especificamente esse que nos fala, esse Ikebana. O Ikebana, para quem não conhece o Ikebana, é uma arte milenar, que tem toda uma filosofia, que tem toda uma simbologia, que tem todo um significado não só interno como externo. Ikebana, I-K-E-B-A-N-A. Essa é a nossa homenagem que nós fazemos a esse grande centro que ao longo de anos e anos eventualmente foi estigmatizado. E esse eventualmente tem que, de uma vez por todas, ser eliminado. Porque esse estigma não pertence não só a esse curso, mas a nenhum curso dessa universidade. Somos o resultado eventual, e nisso não há que se buscar os culpados ou a caça às bruxas, de estigmas, de preconceitos como os eminentes candidatos e candidatas aqui assinalaram. Então, portanto, há que se usar a capacidade, e esse centro por excelência de filosofia, centro de filosofia, ciências humanas, tem essa função de primeira grandeza, no sentido de iluminar com suas luzes da razão e não da força jamais, e não com a sua espada da força, e sim com a espada das ideias, por todos esses campos, não só o nosso, ou esses que passaram pela interiorização através do reúne, mas por todo esse país e por todo esse planeta, porque nós temos esse peso, nós temos não só a capacidade, a competência, a habilidade, mas devemos ter o pensamento e a atitude sendo dirigido nesse sentido. Muito bem, feito esse esclarecimento, simboliza, portanto, esse Ikebana, a fusão de todos nós numa só força. Chega dessas eventuais discriminações pelas costas ou às vezes pela frente, entre os cursos, entre as pessoas. Isso é totalmente contrário ao que está escrito aqui, ações afirmativas. É uma violação dos direitos humanos que nós, conscientes e às vezes inconscientemente, fazemos. É um apelo à reflexão profunda, mais rápida, porque o tempo voa, o tempo fuge rápido. E nesse sentido, então, portanto, é apenas um convite à reflexão que nós gostaríamos de compartilhar. Ações afirmativas. Nós acreditamos que as ações afirmativas, elas são, digamos, circunstanciais. E elas não devem ser, no tempo e no espaço, permanentes. Mas, antes de mais nada, nós deveríamos esclarecer, através de campanhas de publicidade, dentro e fora do campus, o porquê dessa iniciativa ufsquiana. E como o professor Paraná salientou, já vem de alguma data. Por que foi tomada essa iniciativa? Foi através de um processo onde pessoas participaram. Nós tivemos a oportunidade de participar naquela ocasião. E desde aquela ocasião, nos idos de 2007, se não me trai a memória, até hoje, ainda vigora o pensamento de que é justo ou é injusto. Ora, como professora de História, a mais alta autoridade que nós temos aqui nessa mesa em matéria de História, ela facilmente pode justificar, assim como o professor Divo no início também colocou, essa questão histórica em relação ao negro. Mas eu diria muito mais. É uma discriminação que nós teríamos que ter especial referência aos povos originários desse país, que representam antropologicamente a principal matriz que nós temos e que nós temos que reconhecer, porque é um povo matando outro povo, matando literalmente, esquecendo. Isso não pode mais acontecer, minha gente. Isso
na verdade, quando nós tratamos dos africanos ou dos afrodescendentes, nós também estamos tratando de indígenas ou de povos originários, só que da África que vieram para cá. Quando daquelas participações, nos eventos que levaram a posição da UFSC para a incorporação das cotas, o que aconteceu? A representatividade, assim como a professora salientou esse estudo que ela deu recentemente, a representatividade dos povos originários era insignificante. E na hora da articulação, né, na hora de expor os seus ideais, na hora de expor os seus anseios, lamentavelmente, considerando as características da região sul, né, porque nós temos diferentes povos indígenas, ou povos originários nesse país aqui, que são dignos do nosso mais profundo, eminente respeito e reconhecimento, porque é a nossa essência, ainda que nós não queiramos reconhecer. É a essência da brasilidade. Assim como nós aprendemos nos ensinos do segundo grau, que a nossa matriz, as nossas três principais raízes são quais? Essa indianista, essa raiz portuguesa, europeia, essa raiz africana. E muitas outras. E como vocês podem perceber, eu tenho alguma coisa que não entrou dentro desse, né? Pois é. Isso aconteceu porque meu pai, né, tem ascendência japonesa. Mas minha mãe tem ascendência italiana, portuguesa, espanhola, e diz uma tia minha que deve ter alguma coisa de índio. Mas eu sinto que, independentemente de ter consanguinidade, todos nós temos essa afabilidade, essa doçura indianista, e devemos reconhecer e colocá-la para fora. Isso é o que os mais avançados pensadores em matéria de ética, que é um catarinense, não reconhecido em sua própria terra, tem que acabar com esse chavão de que aquele que é da terra não é reconhecido, que é Leonel Duboff, por exemplo, quando ele fala da ética do cuidado. Então, portanto, temos que ter esse cuidado. E, afortunadamente, muito obrigado pela ética do cuidado. Pois bem, a questão gira pelo esclarecimento dessas duas posições. Porque antes mesmo, né, de tomar conhecimento disso, conversamos com... Quanto tempo tem, professor? 8 minutos. Muito obrigado. Conversando com um candidato ao Enem. E me dizia, mas professor, esse negócio de cotas é injusto, hein? Como é que eu vou competir com ele? Mas ele já entra ali, se sentir discriminado. Ora, tantas pessoas dentro da UFSC, que são as mais esclarecidas desse país aqui, né, têm as suas dúvidas, imagina quem está fora. Que não tem essa consciência histórica, que não tem essa consciência política, que não tem essa consciência econômica, social, cultural. Urge, então, portanto, dentro das propostas, adiantando, aquilo que já foi sinalizado, porque é matemático. Não há para onde correr. Há que se informar as pessoas. Há que se fazer campanhas por todos os meios possíveis e disponíveis, não só da nossa universidade, mas dos meios de comunicação de toda a mídia desse país, e criar um grande movimento. Porque, mais do que nunca, né, basta de todo e qualquer tipo de discriminação. Nesse sentido, então, portanto, esclarecia a esse amigo que é uma questão circunstancial, não significa, né, que isso vai ser permanentemente, é circunstancial, porque eram considerados e são considerados, até determinado ponto, povos ou segmentos da sociedade brasileira que são, digamos assim, se encontram ou se encontraram, seus antepassados, seus ancestrais, em estado de vulnerabilidade, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E por isso hoje, como um resgate que se faz por parte de algumas pessoas, disseram, olha, vamos incorporar, vamos incluir essas pessoas na sociedade brasileira, é que nós, no Brasil todo, pensamos e colocamos em prática essas ditas ações afirmativas. Nós encaminhamos, né, uma outra proposta de encaminhamento que serve não só para essas ações afirmativas, no caso de segmentos específicos, né, já adiantando uma das propostas, são muitas, e não dá, né, tempo para falar de todas, mas nós protocolamos no Comitê Eleitoral. Todo mundo sabe onde está o Comitê Eleitoral? Se não sabe, ele se encontra ali no hall da reitoria. Informe a outras pessoas para que saibam, porque as pessoas não sabem que está tendo eleição aqui. Nós precisamos criar um grande movimento no sentido que todas as pessoas votem. Porque a maior parte das pessoas dessa universidade aqui, isso é histórico, a maior parte das pessoas se sente ou excluída ou são excluídas, porque não tem a liberdade mínima do pensamento. E nós, como livres pensadores que somos, invoco
né, invoco os grandes iluministas, os grandes pensadores, tanto do Ocidente quanto do Oriente, que nos ensinaram e nos ensinam sempre que a luz da razão deve prevalecer acima de qualquer coisa. E a liberdade, então, portanto, ela deve ser uma grande bandeira. A outra é essa questão da discriminação que nós temos aqui. Ações afirmativas dentro do campus. Ah, porque essa coisa de a pessoa lá do CFH, a pessoa lá do não sei aonde, nós somos UFSC, gente. Temos as nossas especificidades, temos as nossas características de curso, mas nós, mais do que nunca, temos que passar para a fase 2. E a fase 2 da construção, interdisciplinariedade na graduação. Então, mais uma proposta, que dentro dessas ações afirmativas, dentro da própria universidade, nós trabalhemos verdadeiramente a ideia e o conceito de interdisciplinariedade. Porque países mais avançados trabalham a interdisciplinariedade já há um bom tempo e descobrem outras e outras áreas de conhecimento que a gente desconhece. E quando uma pessoa, um brasileiro, uma brasileira, heroicamente vai fazer um doutorado sem bolsa, porque ele pensa no desenvolvimento desse país aqui, ele volta e não consegue revalidar o título porque não se encaixa em nenhuma das áreas aqui postas. Por quê? A visão ainda é pequena. Então, nesse sentido, nós protocolizamos, né? Teria que ter aqui outra ação para essa situação e para outras, e foram oficiados todos, inclusive o reitor, para começar pelo reitor, né? Que todos os eventos relacionados, não só, né, mas especialmente nesse momento, né, de eleições na UFSC, nós tenhamos aqui um intérprete de Libras. Mesmo porque não se trata apenas de valorização de um curso que nós temos aqui, mas sim porque existem pessoas aqui que eventualmente passam por incluídos e não estão incluídos de hipótese alguma. Em todos os eventos que a UFSC fizer, tem que ter. Tem que ter um intérprete de Libras. Outra coisa, tem que haver um telão aqui. Cadê toda essa tecnologia? E tem que ter um tempo para eu saber aqui, para eu poder cronometrar o meu tempo. Embora tenha um relógio interno, teria que ter aqui também. Muito bem. Então, minha gente, muita reflexão profunda. Pense por você mesma, pense por você mesmo e faça a coisa certa. Faça a diferença. Muito obrigado por vir aqui receber e, eventualmente, me desculpe a emoção, mas ela é muito grande e acreditamos que, verdadeiramente, é necessário emoção e sentimento para se colocar na ciência, que está vazia, sem alma, sem espírito, está muito material, está muito capitalista demais. Tá? Falta ser